Produtores de tilápia do Mato Grosso do Sul estão em alerta. 99% dos peixes do estado hoje são exportados para os Estados Unidos e o tarifaço já tem impactos imediatos. Sobre esse assunto eu falo agora com o Sérgio Longen, que é presidente da FIEMS, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, e também vice-presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Bem-vindo ao Real Time, Sérgio. Boa tarde para você. Boa tarde, à disposição. Realmente é uma preocupação muito grande para todos nós do Mato Grosso do Sul, do Brasil. Essas tarifas impostas estão trazendo prejuízos já de imediato e, com certeza, algumas novidades ainda virão por aí, né? É o que se espera, né? Como é que está sendo até agora para vocês? Já teve comprador americano cancelando pedidos por causa dessa ameaça? Olha, o que vem acontecendo é que nós estamos deixando de embarcar, né, não só a tilápia, como outros materiais, outros produtos que são exportados pelo Mato Grosso do Sul, em razão da data, né, limite de 1º de agosto. É uma data muito curta e eu entendo que ainda outros setores se agravarão a essa data, né? Tanto é que a nossa proposta, enquanto empresários, é o adiamento, né? Ou seja, mais prazos para a negociação. Veja que nós embarcamos aí cerca de 150 toneladas de tilápia por mês para os Estados Unidos. Essa tilápia praticamente é fresca, ela chega nos Estados Unidos simplesmente refrigerada e tem feito a diferença desse produto para o Mato Grosso do Sul e também para o público americano. Cada vez mais a gente é surpreendido, né, por ações que trazem que Mato Grosso do Sul hoje já é o 3º exportador de tilápia do Brasil e para nós é uma atividade nova, né, por aqui, e eu entendo que essa turbulência vai passar, mas me preocupa um pouco quando a política ela toma referência numa discussão desse âmbito que envolve a economia de 2 grandes países. Você vê outros mercados possíveis para direcionar essa tilápia, caso vocês não consigam mais vender para os Estados Unidos? Olha, com certeza novas opções elas devem ser construídas, né? O mercado externo não é simplesmente você direcionar uma ação comercial e que você consiga vender um alimento em outro país. Então, nós precisamos, de certa forma, ajustar uma operação, principalmente na área de sanidade, porque o mercado externo ele precisa de comprovação plena, e é claro que já o certificado de que o americano compra o produto abre portas em outros países, mas não é algo que aconteça do dia para a noite. Nós estamos já, de certa forma, alinhados nesse mercado externo, buscando outras oportunidades. Mas, a primeiro impacto, eu acredito que esse produto deva chegar ao mercado brasileiro com um custo, né, menor e, a médio prazo, essas empresas vão conseguir ou ajustar esses preços no mercado americano ou, muitas vezes, buscar outras opções nos mercados internacionais. Até agora já houve demissões nessa indústria? Olha, com certeza, até porque você suspende a produção, a tilápia ela é alimentada, né, diariamente, é uma fazenda dentro de um rio, né, e ele recebe ração dentro desse rio. Automaticamente, quando você não tem um mercado à disposição, você suspende a produção e vai tentando colocar aquilo que você tem disponível. Então, novas produções estão suspensas e, com certeza, a curto prazo, as demissões, de certa forma, ocorrerão. Quais são as regiões de Mato Grosso do Sul onde mais se produz tilápia? Olha, na região divisa Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, ali nós temos grandes fazendas hoje. Temos aqui na região de Dourados também uma grande produção de tilápia. Enfim, são 150 toneladas de um produto muito nobre, né, exportados por mês. Nós esperávamos aí cerca de 2.000 toneladas sendo exportadas somente para os Estados Unidos nesse ano. Era uma atividade, aliás, uma atividade muito importante, até porque eu confio muito de que nós vamos encontrar uma solução técnica para isso. E, na minha avaliação, a melhor opção neste momento é um adiamento de prazos. Nós não podemos colocar a política em cima da mesa e tentar costurar algum acordo politicamente nesse momento. Nós precisamos aí dos empresários americanos, isso a gente tem tentado buscar lá uma ação nesse sentido, mas, de certa forma, a gente tem tido pouca resposta do mercado americano. Há uma preocupação também deles com esse
elevado imposto e também, muitas vezes, as ameaças de reciprocidade em aumentos de tarifas por aqui também. Então, isso nos preocupa bastante, mas é um mercado bem competitivo e também o público americano, com certeza, precisa desse produto lá na sua mesa. Algumas dessas fazendas que você citou, se elas não conseguirem mais produzir tilápia no mesmo volume, você acha que tem outras alternativas aí para não deixar essa renda ir embora, para investir, de repente, em outras espécies de peixe ou em outras atividades do agro também? Olha, eu tenho certeza de que esse volume ele será, de certa forma, acomodado em outros países, né? A gente tem aí uma condição bastante interessante dessa atividade no Estado. A gente vem crescendo muito a produtividade dela, até porque o mercado é comprador. O que não pode é simplesmente, da noite para o dia, você sobretaxar um produto nessa proporção, né? Mas eu acredito que essa atividade ela vai continuar a crescer no Estado, independente de nós vendermos ela para o americano ou não, a gente tem novos mercados e novas conquistas. Então, eu entendo que isso a médio prazo nós vamos conseguir continuar a fomentar essa atividade em todo o Estado. De maneira geral, como é que está o setor industrial aí em Mato Grosso do Sul? Olha, alguns setores preocupados, né, principalmente bovinos, né? Nós temos uma exigência americana muito grande na carne de bovino, e a maioria desse gado hoje ele é confinado, né? Então ele tem data certa para entrar no confinamento e ele tem data certa para sair do confinamento. Isso é para entrar no confinamento e ele tem data certa para sair do confinamento. Isso é uma preocupação muito grande porque os frigoríficos suspenderam o abate e esses bois, na verdade, ficaram na condição de serem tratados sem comprador. Então, é um custo enorme que é transferido diariamente já para o proprietário. Então, a curto prazo também é impossível de você colocar essa quantidade de carne que nós temos hoje no mercado brasileiro e também a mesma dificuldade que é a tilápia, nós buscarmos fazer com que esses frigoríficos sejam certificados em outros países, sabedores também que a maioria desses frigoríficos já consegue exportação para a China. De certa forma, hoje é o nosso principal bloco e nós vamos buscar cada vez mais estreitar aí as condições de exportar. Então, eu entendo que o prazo, e eu insisto, preciso de ajuda nessa linha, de que é o único caminho que nós temos hoje de ajustar todas as operações, quer em outros países ou quer no próprio mercado americano. A gente discutir isso com as câmaras setoriais dos Estados Unidos e aí discutir essas tarifas de uma maneira em que a gente possa, de certa forma, mostrar que para o público americano também esse produto é importante. O problema de tudo isso, né, Sérgio, é que assim, essa decisão está na cabeça de uma única pessoa, que é o Donald Trump, e que nem os auxiliares dele muitas vezes conseguem prever o que ele está dizendo, se ele quer levar algumas questões, digamos assim, a ferro e a fogo, se são apenas cartas jogadas na mesa para negociação, fica bem difícil. Agora, eu queria saber, no caso da CNI, né, da qual você é vice-presidente, se vocês têm participado aí do comitê criado pelo governo federal, você sente que o governo brasileiro ele está sensível a essas reivindicações de vocês, a essas sugestões que vocês têm passado? Olha, eu vejo que o governo brasileiro, e também as reuniões com a gente, eu tenho participado dessas reuniões, eles têm a boa vontade de discutir o assunto. O que nós estamos hoje com muita preocupação é com o mercado americano, até porque lá nós não estamos conseguindo sentar com ninguém para conversar sobre o tema. É uma política que está colocada pela Casa Branca, né? E não tem nenhum comitê que você possa discutir esse assunto. Até porque o próprio senador Nelsinho Trade, que é do Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza também, que são da Comissão Relações Internacionais. De Relações Exteriores, eles têm procurado, dentro do Congresso americano, levar a nossa preocupação. Mas lá no Congresso americano mesmo, a gente tem pouco eco dentro das propostas, né? Então, você não consegue um alinhamento com o Congresso americano para discutir essa base. E os comitês também não estão funcionando nesse assunto do Brasil. Então, você sente com clareza que é algo que vai além da base econômica. Você nota que a política está sobreposta a esse produto.
Então, quando há política nesse caso, dificilmente para nós empresários sobra alguma oportunidade de aliança ou de encontrarmos uma solução para o problema, de certa forma, econômico. Quando a política se sobrepõe sobre um assunto, é muito difícil você avançar, e é nisso que as coisas têm sido barradas. Você não consegue avançar na discussão objetiva dos nossos produtos, como o minério de ferro do Mato Grosso do Sul, como o bovino, como a tilápia e outros setores que são menos impactados, mas trazem prejuízos para o país nesse momento. Porque se é uma negociação técnica, como você disse, é uma coisa mais racional, né? Dá para você ceder um pouco aqui, forçar um pouco ali, mas quando a coisa passa para a esfera política, de fato, fica bem difícil, né? Sérgio Longen, pois não? Fica muito difícil de você organizar uma missão, né? A Comissão de Relações Exteriores aí está tentando buscar aí cada vez mais uma ação que possa nos conceder esse prazo, mas a gente não tem conseguido avançar em nenhuma área nos Estados Unidos, e eu entendo que 1º de agosto ele já deve ser contabilizado como uma data possível de serem cobradas esse imposto, e aí eu entendo que nós, nesse momento, precisamos fazer as contas e ver até que ponto compensa ou não, e buscar outras oportunidades, não temos outra saída. Sérgio Longen, presidente da FIENS e vice-presidente da CNI, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time e boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado.